vamos falar um pouco sobre por que as pessoas vivem tão mal. Nós vivemos dias onde você vê o mal-estar, onde você vê o estresse, onde você vê que as pessoas não estão vivendo bem. É só você sair por aí, você dá uma volta pela calçada, ou até mesmo no trânsito, ou no supermercado, nos hospitais, e você verá o quanto as pessoas estão vivendo mal. E se a Bíblia de Deus é o manual para a existência humana, ela tem uma explicação da razão por que as pessoas estão vivendo mal. E eu creio plenamente que a Bíblia ela é o manual para a existência humana. Deus providenciou a Bíblia para que ela nos ensinasse a viver. E eu acredito que a principal razão das pessoas estarem vivendo mal está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, onde está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A vida não consiste apenas em realizações humanas, em projetos humanos. A vida não é apenas na esfera humana, mas principalmente na esfera espiritual. E quando as pessoas elas não têm o cuidado de se encher da palavra de Deus, quando as pessoas não têm o cuidado de se alimentar da palavra de Deus, naturalmente não vai haver vida. Porque foi isso que Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de compras, nem só de passeios, nem só de amigos, nem só de programa as pessoas vão viver. E quando as pessoas não têm o hábito de se encher do Espírito Santo, elas não vão viver bem. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, não apagueis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que o fruto do Espírito é gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O provedor de alegria nas nossas almas é o Espírito Santo. E quando nós não temos o hábito de fazer o que Efésios, capítulo 5, versículo 18 diz, nós com certeza, se a Bíblia for verdade, e nós cremos que é, nós não viveremos bem. Em Efésios está escrito que nós devemos nos encher do Espírito. Nós devemos nos encher do Espírito falando entre nós com salmos, cantando e salmodiando ao Senhor nos nossos corações, dando sempre a Deus alegria, graça por tudo o que está acontecendo. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é gozo, amor, paz. Então é claro que se eu não me encher do Espírito Santo, eu não vou ter essas coisas. Eu posso aumentar a atuação do Espírito em mim e diminuir a atuação do Espírito Santo em mim. A minha pergunta para você é, do que você tem se enchido nesses últimos dias? Quanto tempo você tem gasto lendo a palavra, orando? Quanto tempo você tem gasto promovendo a comunhão entre os irmãos da igreja? Quanto tempo você tem gasto usando de bondade e misericórdia com as pessoas? Porque se você não tem gasto tempo com isso, essa é a razão do porquê muitas pessoas vivem mal. É fruto do Espírito, gozo, paz, longanimidade. É o Espírito Santo que produz isso em nós. E se nós não temos o cuidado de nos encher do Espírito Santo, nós não teremos paz, nós não teremos alegria, nós não teremos bem-estar, não teremos. O único que pode te ajudar a ser feliz, o único que pode gerar em você alegria, gerar em você paz, gerar em você amor, é o Espírito Santo. Então a minha orientação para você hoje, que é a orientação da palavra, é a seguinte: se encha do Espírito Santo. Não viva apenas de pão, ou seja, não viva apenas a vida na esfera humana, em relacionamento com amigos, em programas, em passeio, em trabalho, mas principalmente tenham cuidado de se alimentar da palavra de Deus, tenham cuidado de se encher do Espírito Santo de Deus.
Porque na ausência do Espírito Santo em você, não tem roupa nova que vai gerar alegria, não tem carro novo que vai gerar alegria em você, não tem programas que vai gerar alegria em você. Uma das principais razões de as pessoas serem tão frustradas nos dias de hoje é que elas estão tentando resolver problemas espirituais com coisas físicas. Elas estão tentando viver a vida apenas na esfera horizontal e não tem um relacionamento com Deus. E não vive o que a palavra de Deus diz. É fruto do Espírito. Ou seja, o único que pode gerar em nós alegria, amor e paz. Se nós negligenciarmos o Espírito Santo, nós não viveremos bem. Quando nós não estamos em paz com Deus, nós não temos paz com as outras pessoas. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, que o Espírito que vive em nós, ele tem intenso ciúme. Deus, ele tem ciúme de nós. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. E quando nós não cultivamos esse relacionamento com Deus, quando nós não gastamos tempo com Deus, Deus, ele tem ciúme. Deus, ele não admite ser o segundo lugar, estar em segundo lugar na nossa vida, em terceiro lugar ou em quarto lugar, não. Ou Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ou ele não ocupa lugar nenhum. Deus, ele nos criou para ele. Nós não fomos feitos para nós mesmos. E quando nós vivemos a vida apenas para nós mesmos, naturalmente não viveremos bem. Comece a fazer o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não é a ideia do padre, não é a ideia do pastor, não é a ideia do macumbeiro, não. A Bíblia é o manual de Deus para a existência humana. E nesse manual, Deus estabeleceu que cabe a nós nos encher do Espírito, cabe a nós nos alimentar da palavra, cabe a nós seguir essas orientações. E aí teremos uma vida que vale a pena ser vivida. Não basta apenas existir. Não basta apenas viver por viver, não. Temos que viver de forma que dá aos outros vontade de querer o que nós temos. Porque essa é a proposta da Bíblia, quando a Bíblia diz que nós somos sal e luz da terra. Ou seja, nós vamos viver de tal modo que as pessoas vão querer a vida que nós temos. E que para que isso aconteça, você vai ter que ter o cuidado de lidar corretamente com o Espírito Santo. Então, só lembrando, Tessalonicenses 5,18, não apagueis o Espírito Santo. Efésios 5,19, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso trará paz ao nosso coração. E quando nós nos enchemos do Espírito, Gálatas 5,22, começa a acontecer na nossa vida. Você vai ver que vai nascer no seu coração paz, alegria, amor. Isso vai brotar de dentro de você. E não vai depender do que está acontecendo ao seu redor, mas simplesmente do que está acontecendo dentro de você. Porque paz, alegria e amor não é fruto de realização, de conquista, de programa, de passeio, de amigo, mas é apenas fruto do Espírito Santo em nós. Então a minha orientação a você, meu querido, é: se encha da palavra, se alimente da palavra, gaste tempo em oração, gaste tempo promovendo comunhão entre os irmãos, gaste tempo sendo bom e misericordioso com as pessoas, e você verá o Espírito Santo gerando em você paz, amor e alegria em abundância.